nome é Edgar Porto. Minha formação inicial foi em arquitetura, mas logo no início da carreira eu comecei a trabalhar com desenvolvimento urbano, regional, e aí a escala geográfica foi aumentando e eu terminei passando pelo estudo do projeto Luiz nos últimos talvez 20 e poucos anos, né? Desde o início lá com aquele eixo de desenvolvimento com o Fernando Henrique, e aí o Fernando Henrique fez os eixos de desenvolvimento contratando uma consultoria, e depois incrementou muito essa integração física por infraestrutura com os outros países da América do Sul. E, na verdade, esta integração foi uma expansão dos eixos de desenvolvimento do Brasil. Esses eixos iniciais eram eixos que convergiam todos os cursos do sul-sudeste do Brasil. Para você ter ideia, nesses eixos a gente tinha uma integração do Nordeste apenas pela hidrovia do São Francisco, tá certo? E pelas estradas 101 e 116. Ou seja, se entendia naquela época que o Nordeste era para reforçar o turismo e a produção de frutas. Teve muitos, tiveram alguns eventos aqui de discussão desses projetos, desde o tempo Fernando Henrique Cardoso. Foi muito questionado isso no Nordeste, e eles ampliaram esses eixos numa perspectiva muito mais política, mas não tinha, digamos assim, conteúdo do ponto de vista de fluxos econômicos que eles acreditavam que pudessem ser realizados, que pudessem ser viabilizados. E isso naquela época. Depois veio Lula com o PAC. O PAC pode-se não ter dificuldade de querer entender isso, mas ele é baseado nos eixos lá anteriores de Fernando Henrique, com outro nome e com outra abordagem, com, digamos, objetivos políticos diferenciados de Fernando Henrique Cardoso, porque o governo Lula passou também a inserir a questão política, não é? Da integração, reforçando, digamos assim, governos que tivessem uma perspectiva mais social, que tivessem uma perspectiva de transformação social, política, etc. Nós aqui na CEI, na nossa diretoria de estudos, a CEI aqui é uma mistura de IBGE e IPEA. Nós somos assim o IPEA dentro da CEI, certo? Só que nós fazemos estudos prospectivos e de cunho estratégico para o desenvolvimento da Bahia, certo? Eu esperaria que o IPEA também fizesse isso, não é? Ao invés de fazer estudos muito focados, muito direcionados para temas que não têm perspectiva estratégica. Mas aqui a gente faz esses temas que são assim, que nós já tomamos como prioridade a questão da logística como tema fundamental, que a gente chama aqui o tema da riqueza, e tomamos o outro tema como o tema da pobreza. É um outro tema que a gente puxa também aqui. Na logística, nós desenvolvemos um projeto que se chama Logística e Transporte para a Bahia, que é dentro de uma plataforma colaborativa, onde nós montamos os estudos, elaboramos os estudos com a participação aberta da sociedade, chamando outros pesquisadores, etc. Está limitada a Bahia, mas eu acho que a gente devia ampliar muito mais essa visão. Está limitada a Bahia, entretanto, esse endereço aí, que depois eu vou te passar, quando ele voltar ao ar, porque fomos invadidos por um hacker, só para você lembrar isso, e tem 3 meses que a gente está fora do ar. Então você vai ver os textos, que nós demos importância muito grande a identificar os investimentos chineses
E nós queríamos identificar qual era a lógica dos investimentos chineses no Brasil, principalmente em energia, em logística e transportes. E para isso nós tivemos que identificar esses investimentos na América do Sul inteira, nos portos do Chile, nos portos da Argentina, nas ferrovias Chile, Argentina, Brasil, e os investimentos em determinados períodos eles mudaram, etc. e tal. E também a gente associou isso aos projetos da Bahia de infraestrutura, principalmente a logística, o projeto de ferrovia, mais estruturantes, que é a FIOR, e nós refletimos sobre, digamos assim, como é que a Bahia poderia se inserir dentro desse processo, mas sempre nos aproximando, e agora nós estamos avançando muito nisso, nós estamos nos aproximando com instituições chinesas. Provavelmente a gente tem aí 2 convênios para que sejam desenvolvidos com essas instituições, e um dos temas que a gente vai tratar é a logística. Tema muito complexo, é um tema que está em dinâmica constante, fica dependente de investimentos internacionais, portanto é um tema que nós acompanhamos o tempo todo, e a gente sempre tende a dar alguma contribuição, subsídios ao governo para algum tipo de participação dentro desse processo. Como a gente acompanhou isso desde o início, e também como o planejamento do governo do Estado, desde 20 anos atrás, ele já se baseia muito, do ponto de vista de integração por ferrovia, num projeto de Vasco Neto, que é um engenheiro aqui da Bahia, que na década de 50, 60, ele previa uma ferrovia bioceânica, ligando um porto aqui próximo de Salvador com o porto de Biobá, no Peru. Esta visão de Vasco Neto está presente em todos os grupos da Bahia que discutem essa questão. Então, o projeto que Vasco Neto compreendia que era o trecho mais viável, porque tinham mais áreas planas e era, portanto, o trecho com menor distância relativa do Atlântico com o Pacífico. E aí nós, o tempo todo, nós trabalhamos com essa perspectiva. Há 10 anos atrás, no tempo do secretário Zezé Ribeiro, nós tivemos uma participação, foi quando o governo do Estado teve a maior participação desse projeto do ICE. Nós tivemos em Brasília e o projeto do ICE, até 10 anos atrás, tinha uma característica que era sempre comentada por nós, e que deixavam, digamos assim, o projeto ICE numa situação desconfortável. O Nordeste e a Patagônia eram as 2 regiões da América do Sul que até 2010, 2011 não era considerada pelo ICE. Era 2 áreas marginalizadas. Nós fizemos um esforço muito grande com o Zezé, que já foi deputado e passou a ser secretário, e nós conseguimos fazer uma inserção, uma solicitação ao ICE para que integrasse o Nordeste ao ICE. Isso foi feito, foi contratado uma consultoria, nós dialogamos com esse consultor, que nos disse o seguinte: a única possibilidade que eu vejo é estender o eixo amazônico. Então, o seu projeto foi um projeto que saiu desta construção que nós forçamos aqui que o ICE fizesse. Então, houve esta integração desse eixo amazônico, uma expansão. Nós achávamos que não deveria ser por esse eixo, deveria ser uma expansão de um eixo que passasse mais ao centro
no território sul-americano, mas por razões do IESA nós não sabemos por quê, mas enfim, o Nordeste foi integrado, tanto a ferrovia que passa mais em cima, que é a Transnordestina, como a FIO foram inseridas, a 242 foi inserida no IESA por conta disso. No nosso caso, quando a gente fala dessa logística de transporte, a gente não pode tratar dentro do ambiente do limite político institucional da Bahia, né? Porque esta logística vai integrar regiões da Bahia com outras regiões do mundo. Então, quando a gente vai tratar de uma FIOL que chega até a FICO e a FICO pode chegar até o Pacífico, nós estamos dizendo que vão entrar cargas e sair cargas do porto lá do Chile ou um porto do Peru, ou então a mesma coisa, vão sair cargas ou entrar cargas pelos portos da Bahia, vão se integrar com outras regiões do Brasil e vai também criar condições para desenvolver ou incrementar hubs logísticos dentro de regiões da Bahia, associando essa FIO, por exemplo, com a hidrovia de São Francisco, chegando em Juazeiro, associar com a FCA Centro, que liga Juazeiro com Salvador, descendo pela FCA Sul, que se vai encontrar com a FIO, que por sua vez vai encontrar com o Rio São Francisco, faz quase que um quadrilátero, fazendo uma espécie de uma rótula na Bahia, que seria uma rótula de integração baiana, da integração na Bahia de fluxos nacionais e fluxos internacionais. Isso é o que está exposto no nosso estudo de logística, mas que agora nós estamos numa nova fase, que é voltar a discutir. Estamos discutindo agora com outros grupos sobre uma movimentação que está ocorrendo no cenário nacional sobre investimentos logística, que foi motivado por duas coisas. Primeiro, pelo fato de que o governo Bolsonaro resolveu, digamos assim, não considerar um projeto de desenvolvimento regional, né? Não considerar que você podia usar a logística como fator de desenvolvimento regional e pensar esses investimentos logísticos como os investimentos específicos, setoriais, em portos ou ferrovias, etc. Fazendo isso, eles também criaram o caminho da concessão para quem mostrasse viabilidade. Então, digamos assim, ele entrega absolutamente ao mercado a decisão de implantar os investimentos no Brasil, certo? O que para nós isso é um problema seríssimo no Nordeste, para a Bahia, os pobres do Brasil, não é? O fato de você dissociar transporte e infraestrutura de desenvolvimento regional. Então, nós estamos fazendo uma discussão agora sobre isso. Já fizemos essa discussão com o pessoal da EPL, do EPL, que é um escritório ligado ao Ministério. Já discutimos o projeto do PNL, que é do Ministério. Estamos fazendo, digamos assim, disseminando o conhecimento sobre essa movimentação com outros agentes locais, como a FIEB, como outras secretarias locais, para que a gente discuta e compreenda qual seria um discurso da Bahia sobre esse investimento que precisa de ação política muito forte para que isso aconteça. A VLI, que ganhou a concessão das ferrovias da FCA na Bahia, Norte, Centro e Sul, ela ganhou a concessão em 96 e está acabando agora em 2006. Ela não fez nenhum investimento na Bahia. 2026, desculpa. Sim. 30 anos. Sim.
E ela não fez nesses 30 anos nada que ao contrário, ela foi gradativamente desmobilizando as ferrovias na Bahia, certo? E agora ela está entrando com pedido de antecipação para uma concessão de mais 30 anos. E isso está tendo uma reação muito forte de diversos setores da economia da Bahia, de algumas áreas, secretarias, etc. E a gente está discutindo muito essa questão porque tem sinalização de que estão tentando construir alternativas de ligação do centro-oeste brasileiro com o porto ao norte do Espírito Santo, quase que passando paralelo à FIOL e chegando perto dos limites da Bahia. Significa dizer que isso cria condições, se tiver celeridade um investimento desse, pode se antecipar e substituir o Porto Sul, pode se tirar cargas de dentro da Bahia. Portanto, aquela integração da FIOL, tá certo? Como sendo uma alternativa para uma ligação com o Centro-Oeste, a Bahia poderia perder isso, corre o risco de perder para uma ligação mais abaixo, com o Sudeste. A briga está intensa. O primeiro plano de logística de transporte na Bahia foi feito em 2003, 2001, 2002, não me lembro, por aí. Né? Foi um chamado PELT, e que depois, num plano estratégico do governo naquela época, aparecia claramente a ligação bioceânica, né? Usando, aquela época, usava uma ligação, duas alternativas de uma ferrovia chegando a Juazeiro, usando a hidrovia, tá certo? Ou então uma ligação ferroviária por baixo, pelo sul da Bahia, chegando até o centro-oeste, chegando até o oeste da Bahia. Não se vislumbrava a ligação com o centro-oeste naquele momento. A partir do governo de 2007, do governador Wagner, aí sim se incrementou muito a ideia dessa ligação bioceânica e a ideia da FIOL chegando até a Norte-Sul, tá certo? A Norte-Sul. De 2000 até hoje, a rigor, apesar desse esforço de 2010 para cá, a gente avançou na construção de dois trechos da FIOL, não é? De Ilhéus até Caetité tem uma boa parte construída, de Caetité a Barreiras já foi feita a concessão, já tem obras, e a terceira parte, que é de Barreiras até a Norte e Sul, essa só tem estudos. Tem os projetos todos do Porto Sul, etc. e tal, que terminou agora mais recentemente, virando um porto, era porto público-privado. Por enquanto só tem a previsão do berço da BAMIN para exportação de minérios de Caetité, e depois vai se ver como é que você faz a exportação de soja por essa ferrovia. Mas a soja continua a ser exportada fundamentalmente aqui pela 242, com outras rodovias alternativas, e chegando fundamentalmente em Salvador. Acho que esse quadro continua. Então, eu diria que de 2000 para cá se mudou muito a mentalidade da logística, se deu muito ênfase e prioridade à questão da logística, tá certo? Mas efetivamente os investimentos, que são muito elevados em termos de valores, a gente conseguiu avançar relativamente pouco para o que a gente queria, não é? Mas são investimentos que você precisa de aportes internacionais, são investimentos que são dependentes de concessão e também de ações do governo federal. E, como você sabe, nos últimos anos,
nada vem para a Bahia do ponto de vista do governo federal. Então tudo é dificultado, o que para nós é um problema. Espero que agora no próximo ano a gente mude esse quadro e a gente possa ter isso, porque essa questão da integração logística da Bahia com outras regiões é algo que pode criar condições, ambientes para você atrair investimentos em serviços, em indústria, que possa inclusive interiorizar esses investimentos para determinadas regiões do estado. O projeto da FIO e o projeto do Porto Sul teve estudos de impacto ambiental. O Porto Sul teve muitos conflitos locais, porque o Porto Sul é uma região de Mata Atlântica e os estudos e as discussões sobre os impactos ambientais foram muito intensos. E eu não saberia te dizer hoje em que pé está, se já tem os estudos completos, etc. Mas eu acho que se avançou bastante. E teve as discussões com a comunidade, teve muitas assembleias, muitos, digamos assim, encontros com principalmente a população local, regional, né? Ali tem uma região turística muito forte, tem uma área de preservação e ali estava previsto no porto uma área associada ao porto de uma ZPE, de uma área de industrial, etc. E que teve muitos questionamentos, mas nesse processo aí democrático é uma coisa que se admite. Tem que se reconhecer que o processo é conflituoso mesmo. Tiveram fases diferentes, tá certo? Uhum. E houve um processo assim, também bastante de muitas discussões, processo que durou muito tempo. O projeto da FIO é de 10 anos atrás, né? Sim. 10 anos atrás nós estamos com as obras iniciadas, paralisadas, reiniciadas, etc. São obras do governo federal, não é? Com uma pressão enorme do governo estadual. Então, elas tiveram algumas discussões, eu não saberia te dizer, porque nós ficamos mais distantes da execução, mas a FIO, ela passou pelas exigências legais, em que pese eu não posso te dizer que foram assim as discussões ideais, porque tem gente que de alguma forma sempre enfrenta essa discussão de ferrovia, às vezes quando é para passageiro, coisa de pequeno porte, com muita aceitação, quando é para trem de alta velocidade, de carga pesada, etc. Sempre se tem um questionamento sobre a questão ambiental, então não é diferente de outro local. Eu acho que aqui também se passou por essas coisas todas e vai se passar, né? E aí também a questão do traçado, ela também enfrentou muitos problemas ambientais do ponto de vista da existência de cavernas, principalmente no oeste, na região da Chapada. Então, teve que se mudar de traçado e tal, por conta dessas, da formação geológica, né? E eu não sei até que ponto esses detalhes foram resolvidos. Isso aí é o pessoal da Valec que cuida, é ligado ao Ministério da Infraestrutura. Talvez eles possam te dizer coisas que eu não tenho informação aqui para te dizer. Eu diria o seguinte: a FIO tem mais importância na ligação dos portos da Bahia com o centro-oeste brasileiro. Essa digamos assim, esse é o objetivo mais importante, estratégico que eu vejo da FIO.
Você perguntar ao pessoal que produz soja e grãos no Oeste, vai dizer, não, é para exportação da soja, dos grãos do Oeste. Para perguntar Bami, não, é para exportação de ferro. Se perguntar ao pessoal que está próximo, tem algumas minerações de vanádio, etc., que está lá próximo da linha, né? Vão te dizer a mesma coisa. Agora, estrategicamente, o que a gente pensa é que esta possibilidade de ligação com cargas que sempre estão tendentes a crescer, que é o novo negócio do Brasil, podemos discordar do processo, como a questão ambiental, isso, etc., a reprimarização, o que você quiser chamar. O fato é que ali o negócio está avançando, crescendo, e a Bahia sempre foi muito marginalizada em relação à questão industrial no Brasil inteiro. Sempre trabalhou com indústrias de transformação, que são indústrias que dão suporte às indústrias do Sudeste, não é? Sempre ofereceu esses insumos, recebia os produtos industrializados no Sudeste, etc. Depois passaram a receber produtos da China e houve uma desindustrialização aqui no Brasil, enfim, você sabe desse negócio. Mas eu diria que o maior objetivo são essas cargas. Mas essas cargas, se a gente juntar ela com a ligação da Bahia com o Sudeste, uma ligação Norte-Sul, cruzar com a ligação Leste-Oeste, você passa de uma integração com a economia do Sudeste, desde sempre, desde a década de 30 até os anos agora recentes, para uma ligação com o Sudeste e com o Centro-Oeste. Isso cria passagens, fluxos que podem criar oportunidades, além de servir as cargas na Bahia. Certo? E aí as cargas da Bahia vão reforçando a FIOL, a importância da FIOL. Tá certo? Eu diria que, digamos, para a Bahia, as cargas locais de mineração e grãos, ela reforça muito a importância da FIOL, mas estamos pensando em algo mais do que isso, tá certo? É preciso convencer os investidores e convencer o governo federal que essa saída pode ser por aqui. Aliás, se você observar o PNL, Plano Nacional de Logística, lançado agora, está na página do Ministério, você vai ver que talvez pela primeira vez eles desenvolveram 9 cenários e pela primeira vez eles admitem que em todos os cenários parece o caminho mais factível, de menor distância e com possibilidade até de receber cargas containerizadas de retorno para o Centro-Oeste, né, de produtos industrializados, etc. Esse caminho pode ser pela FIOL. É isso que está dito pela primeira vez. Eu nunca tinha visto isso. Aí você pode investigar, seria interessante que você investigasse. Será que isso é, digamos assim, um desvio de pensamento, de estratégia para atrair algum investidor? Ou será que a realidade está começando a demonstrar que, em função das cargas do Centro-Oeste, que tem tendência de crescimento para o Norte, em função da saturação da infraestrutura dos portos do Sudeste, será que a Bahia, por ser periferia da Sudeste, está começando a ser atrativa para uma nova alternativa de saídas do Centro-Oeste? Não só saídas pelo Sudeste e pelo Norte, mas também aqui entre nós.
está dito lá isso de forma muito clara, você pode ver. E aí isso reforça a Bahia como local de integração com outras regiões do mundo, pelo mar, com o Centro-Oeste e com a possível integração com a FIA, que vai chegar no Atlântico, ou no Pacífico. Entendeu? Aí só uma pergunta em relação a isso. Você acha que pode ter a ver essa inclusão, portanto, do porto ali da FIOL de Ilhéus e Porto Sul e da FIOL nesse planejamento nacional da logística com a consolidação do Mato Piba, que é uma fronteira agrícola que hoje integra o planejamento do desenvolvimento regional brasileiro e tem se consolidado, né, com muitos estudos da Embrapa, do próprio IBGE, considerando ali uma zona especial, uma área especial. E aí a Bahia faz parte também do Mato Piba, né? Você acha que pode ter a ver com isso? Olha, nós fizemos um estudo sobre Mato Piba aqui. E repare, nós vimos que do Mato Piba, a carga que podia ser puxada pelos portos da Bahia era a carga do oeste da Bahia. Porque as cargas do sul do Maranhão e do sul do Piauí, tá certo? E do norte de Tocantins, essas cargas têm tendência a ir ou pela Transnordestina, ligando a Norte-Sul, entendeu? E sair pelo norte. Mas nós teríamos condições, pelos estudos que a gente fez, baseado num estudo que a CNI fez para o Brasil, por regiões, chamado Macrologística, uma empresa chamada Macrologística, não sei se você conhece, eles fizeram estudos sobre regiões do ponto de vista da logística. Nós pegamos esses estudos, buscamos os dados, rearrumamos os dados para tentar buscar responder as nossas perguntas. Então a gente considerava que do Mato Piba a gente tinha uma parte, que é a parte da Bahia, mas a maior possibilidade era a gente trazer uma partezinha do sul do Tocantins, uma parte de Goiás e até uma parte do Mato Grosso. Aquela que não fosse mais fácil sair pelos portos do norte, ou o Mato Grosso do Sul e Mato Grosso do Sul e o sul do Mato Grosso saem pelo sudeste. Então, essas coisas na logística, assim, a logística não pode ter um caminho único, você tem que dar alternativas para você puxar. Porque também essas cargas, elas ganham viabilidade em função do volume que um porto opera. Então, se um porto começa a operar com maior carga, ele fica com custo mais baixo. E você tem que dar opções para relacionar essas cargas com os fluxos internacionais, os fluxos marítimos. Né? As operadoras dos navios, etc. e tal, elas vão saber de onde é que ela vai puxar mais fácil as cargas, porque também elas deixam outras cargas para serem distribuídas pelo interior. Então é uma equação que é muito complexa e ela é dinâmica, ela precisa ser acompanhada o tempo todo com investimentos, etc. O fato é que não dá para todo mundo, entendeu? Em função das cargas, alguém vai sobrar, alguém vai ficar menor e outros vão crescer, vão ficar. No mundo inteiro é assim. Sim, fala da competitividade no setor. No setor, nos caminhos. É muito complexo isso. A Bahia, pelo menos uma boa parte do que defende isso aqui, não defende essa ligação Barreiras com Figueiró. Sim. Defende uma ligação de perto de Carinhanha, aqui, ó, ela chega aqui em Caetité e quando for subir aqui para pegar Barreiras, você sai daqui, desce e liga com a Fico. Certo? Depois de Barreiras ou antes de... Nem chega em Barreiras, antes de Barreiras. Chega o braço até Barreiras, mas não faz isso aqui. Claro. Com Figueiró. Ele daqui, ele parte para o sul e chega na Fico. Para se ligar, para ter essa ligação aqui, ó. Claro. Percebeu? Entendi. Nesse caso não disputa tão diretamente as cargas, torna acessível para as cargas do Mato Piba
mas fica mais direcionada às com a cargas carga ali do Centro-Oeste. Do Centro-Oeste. E porque também essa ligação de Barreiras com Figueirópolis corre o risco das cargas do oeste da Bahia saírem todas pela norte-sul. Claro, inclusive há um processo de dinamização do porto de Itaqui no Maranhão também. Exatamente, Itaqui, o porto, tem portos aqui no Ferrogrão, está saindo de Sinop aqui, vem e chega aqui até Santarém, entendeu? Sim. Ou chega aqui, daqui sai de barco, etc. E tal. A 242 é uma rodovia estruturante do ponto de vista da ligação da região de Salvador Oeste com todo o centro da Bahia, passa pela Chapada, que é uma região que assim, tem pouco processo produtivo, né? A área mais dispersa, muito bonita, sensacional, uma das melhores áreas mais bonitas da Bahia. E foi quem permitiu a ligação com o oeste da Bahia. É o principal eixo de ligação. É por aí que passam as cargas. Às vezes, é tanta carga, os caminhões com peso que a rodovia não comporta, e ela fica tão danificada que às vezes eles encontram caminhos atalhos para fazer. E aí vão quebrando outras rodovias. A Bahia pode fazer as estradas estaduais, mas a estrutura principal da logística, da grande logística da Bahia, ela é federal. Inclusive os portos, não é? Aeroportos, não. Só os aeroportos regionais. Mas que a Bahia faz algumas coisas. Eu acho que o diálogo é sempre muito difícil. As decisões entre o governo do Estado e o governo federal vai depender muito das afinidades políticas, das afinidades de momento, entendeu? Mas de alguma forma, eu acho que mesmo assim, nos governos do PT na Bahia, com o governo Lula, que também era PT, se você observar bem, na minha opinião, talvez a Bahia não tenha sido, digamos assim, recebido os investimentos que, digamos assim, politicamente mereceriam ter. Pode ser que as trocas aí do governador com o presidente, etc., tenham dado prioridade em outras coisas. Mas do ponto de vista da logística, eu não vejo isso, porque também a logística requer investidores internacionais. Quem queira ter a concessão, fazer a manutenção, e aí tem custo, tem isso, tem aquilo, e ninguém vai querer assumir uma concessão se você não tiver retorno. Então não é só a questão da política de favorecimento em função das afinidades de momento, né, de interação partidária ou ideológica, mas é de negócios. Tem essa questão. Então a relação não é muito simples. Não existe irmandade nisso, existe competição. Existe competição entre os estados. Tem um caso muito interessante que no governo de Paulo Souto teve uma reunião de governadores no Ceará e à época se discutia esses investimentos em logística. Ainda era governo, não, já era governo Lula, tem impressão. E os governadores passaram a discutir para saber qual era o projeto de logística que seria prioridade de ferrovia principalmente. E os governadores do Nordeste deram como se diz em futebol, um nó, driblaram o Paulo Souto. Quando ele chegou na mesa de reunião, os outros governadores, exceto da Bahia, Sergipe e Alagoas, chegaram com o projeto da Transnordestina, que passava ligando todos os outros estados do Nordeste sem a Bahia. Foi um golpe que deram, um golpe no sentido, você tá entendendo? Ele ficou tão puto que eu acho que ele saiu da reunião, foi embora da reunião.
E daí surgiu a Transnordestina, tá certo? E a Bahia depois foi que criou, aí já no governo Wagner, que criou o projeto, retomou o projeto da FIO como a proposta. Porque se você olhar bem, tanto o Transnordestina como a FIO disputam as mesmas cargas entre elas. O que justifica uma parte da Transnordestina são cargas do Matopiba, entendeu? E também a FIO disputa carga do Matopiba e carga mais ao sul. Quando você fizer as duas, evidentemente, uma parte das cargas vão para uma ou vão para outra, entendeu? Sim. Então, essa relação. E com as prefeituras, esses investimentos em um trem desse de alta velocidade, com carga, ele passa que o município nem vê, a maioria dos municípios. Porque para você parar um trem desse é preciso 20 minutos, 30 minutos, uma coisa dessa. Tem um custo altíssimo para você reduzir velocidade, são todos os carros freando ao mesmo tempo, uma coisa assim. Então, são trens que a ideia é que ele saia mais de ponto a ponto, certo? Ele pega uma carga na Babi, no máximo para em Jiquié, chega lá. São coisas que os municípios vão participar, o que? No trilho, onde é que vai passar, conflitos com alguma coisa de cidades, mas as cidades vão ver o trem passar, simplesmente. Entendeu? Não, a relação com muitas cidades é simplesmente 2 trilhos passando. Agora tem municípios que estão em nós logísticos, esses sim. E esses, alguns como Caetité e Guanambi, eles vão ter investimentos em torno de serviços, de manutenção, apoio. Eles podem ter áreas industriais, eles podem ter um hub logístico que pode atrair investimentos interessantes, mas são poucos. Está no meio dessa confusão toda uma grande discussão de como é que a região de Salvador, que a gente usa o conceito aqui de macro-região de Salvador, como é que ela vai se organizar territorialmente para receber esses fluxos. Tem alternativas de você fazer a ferrovia sul, a FCA Sul, chegar resolvendo um conflito ali em Cachoeira, né? Chegar tanto no porto de Maragogipe, como em um novo porto perto de Salinas, ou também contornar e chegar no porto de Aratu, certo? Existem várias alternativas que estão sendo discutidas, estão sendo discutidas em relação ao meio de transporte, se é rodoviário, se é ferroviário, e como é que isso vai entrar no custo da ferrovia. Então, a 242, o que ela faz normalmente é chegar até o porto de Aratu, é o porto de próximo a Aratu, que é Dias Branco, não é? E está saindo uma parte para Salvador também, pelo porto de Salvador. Aí chega de caminhão pela 324, tá certo? Mas já tem uma parte que está saindo por outros portos aí e tudo mais. À medida que vai crescendo a produção, você tem um custo muito elevado se você faz isso por caminhões. Então você tem que encontrar um rebaixamento desses custos com essa alta capacidade de carga pela via ferroviária, né? Uma vez Campolina, não sei se você conhece, sim. Me disse o seguinte: quem pode integrar o Brasil é a China. Ele foi ministro de Dilma, e numa reunião que Dilma chamou ele para participar de uma reunião com os chineses, ele participou e tal, e me disse isso depois. Aí eu continuo achando que ele está certo. Porque é o seguinte, veja, o projeto da nova Rota da Seda você conhece, você deve estar acompanhando. Quando a gente fez esses estudos da plataforma logística, nós percebemos que você não vai esperar que o chinês
diga qual é a estratégia dele. Evidentemente, não tínhamos essa pretensão. Nós fomos tentar identificar por onde eles estavam investindo. E se você olhar, eles estavam investindo nessas rotas que foram identificadas pela integração sul-americana. Se você observar bem, estavam nisso. Porque para eles isso é parte da nova rota da seda na América do Sul. E se você também observar mais, não sei se você tem acompanhado, eu tenho acompanhado bastante o negócio da China lá, leio muita coisa sobre eles, acompanho jornais, etc. E essa briga geopolítica, esse enfrentamento geopolítico dos chineses com o governo americano, com o Império Americano, é uma briga que eles estão levando de uma forma chinesa de levar, sabe? Que é numa boa, tranquila, certo? E eles vão levando, vão conduzindo, enquanto se faz guerra, faz isso, etc., ele está tirando proveito, e eles estão fazendo associação com vários países sul-americanos. O Brasil se atrasou, eles recuaram em relação ao Brasil, mas eles estão investindo bastante, fazendo articulações. E os governos também com os chineses da Argentina, inclusive a Argentina quer que a rótula de integração da América do Sul seja na Argentina, na região de Buenos Aires. O Brasil, se continuar como nós estamos, com o presidente que fica fazendo esses discursos loucos, né, com esse comportamento, é possível que o Brasil se desloque muito desses investimentos. Eles estão investindo com o Chile muito fortemente, com o Equador, com o Peru, com a Bolívia e agora até com a Colômbia, fortemente com o México. E o Brasil está fora disso. Mas, aí eu vou usar um pouco do que eu vou chamar de intuição masculina, não sei se você acredita. Entendeu? Eles não podem deixar de considerar o Brasil como uma possibilidade, porque aqui você tem boa parte do mercado, o mercado está no Sudeste, você tem muitas riquezas minerais, etc. E tal. Do ponto de vista de você pensar um investimento mais significativo, eu acho que eu não vejo outra alternativa de que os investimentos chineses. Eles fazem planejamento, como você sabe, de médio e longo prazo, eles pensam muito longe e eles vão construindo por partes, não é? E eu acho que se o Brasil souber, eu não estou vendo sinais disso, mas se o Brasil souber lidar com isso, com inteligência, o Brasil pode tirar proveito desses investimentos, entendeu? Pensando, a gente está tentando fazer isso agora aqui, pensando como é que você pode discutir com os chineses. Aí o que é que a gente fez? Nós, aqui como somos área de estudo, nós fomos buscar as áreas de estudo dele. Então nós vamos para as raízes, de onde é que nascem as ideias, porque as universidades lá na China são muito ligadas às empresas e ao Partido Comunista, então elas fazem parte do processo de ideias, de inovações, de desenvolvimento, e a gente está tentando ver se discute isso junto com elas. Então, eu acredito que esses investidores, exceto assim um fundo árabe, ou que comprou aqui a Relan, ou um fundo espanhol que investe aqui na Ecoelba, ou um fundo isso, ou sei lá, esses fundos relativamente pequenos, que fazem investimentos mais pontuais, mas eu acho que os chineses devem estar pensando com um projeto mais significativo relativamente aos outros, para a América do Sul e para o Brasil. Relativamente aos outros, porque comparado com a Europa,
e com a Ásia, o chinês, a América do Sul para os chineses tem uma importância geopolítica menor. Mas não é desprezível, porque o que eles estão fazendo com esses países, inclusive investimentos em logística, e o que eles estão fazendo dentro deles lá, como por exemplo, fazendo plantação de soja, de grãos, etc., para se tornar menos dependente. Isso vai afetar nós aqui, a economia. Essa logística toda que a gente está preparando aqui pode ser que tenha substituição, está entendendo? Enfim, essas coisas desse mundo assim agressivíssimo do ponto de vista de negócio. Agora, eu acho que daí é que pode vir assim, algo mais significativo, mais que possa mudar a feição. Agora, você sabe que chinês, ele faz os negócios e faz com algumas taxas de, digamos assim, exploração social ou exploração também, digamos assim, com cuidados ambientais que podem ser questionados. Então, esses aspectos a gente tem que compreender como é que isso acontece, entendeu? Como é que a gente quer que isso aconteça. Para isso, não é suficiente o que o Ministério está fazendo hoje. Quem quiser investir, diga aí se é viável e faça o que você quiser. Não é? Isso não gera desenvolvimento. Ou se gerar é o desenvolvimento para um grupo econômico que tenha interesse em ter uma lucratividade aqui que vai para o mercado, esse negócio vai para os acionistas, vai para o mercado mundial, né?